Hoje eu vou falar sobre o impacto da comunicação através do autoconhecimento. Porque nos dias de hoje, onde todo mundo está conectado, a habilidade de se comunicar é fundamental. E aí, existem vários tipos e formas de comunicação. A gente tem que entender que estar exposto gera riscos. Mas saber usar a exposição ao se comunicar gera valor. E saber usar o seu valor e o seu conhecimento com assertividade geram visibilidade e autoridade. E nós temos várias formas da gente se comunicar. Não só a comunicação oral, a fala, comunicação através do corpo, porque, como a gente sabe, o corpo fala e muito, mas também a comunicação através da observação do outro e de si mesmo. E, a partir daí, entender melhor aquilo que a gente quer comunicar e como a gente vai comunicar. E aí, existem várias formas de comunicação que a gente pode utilizar no mundo de hoje. Existe um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Goleman. Ele é autor de livros super conhecidos como A Inteligência Emocional. E ele tem um livro chamado Foco. E nesse livro tem uma frase que eu gosto muito e que diz o seguinte. Ele fala assim: um líder indiferente ao seu mundo interior será um desorientado. Um líder cego ao mundo dos outros será um desinformado. E um líder indiferente aos sistemas maiores nos quais ele opera será pego de surpresa. A comunicação é sobre isso, sobre saber se comunicar, sobre entender para quem a gente está falando e com quem a gente quer falar e o que a gente quer comunicar. Hoje em dia, a gente está super exposto. A gente fala em reuniões online, a gente fala não mais para uma sala com 20 pessoas ou para um auditório com 200, 300 pessoas. A gente fala com milhares de pessoas no online, numa live no Instagram, numa live no YouTube. E aí a nossa fala fica, reverbera e alcança muitas pessoas. E melhor, alcança as pessoas certas se a gente souber quem a gente quer alcançar e como se comunicar com elas. E isso tudo parte de quem nós somos, de a gente saber o que a gente quer falar. E aí vem a prática, porque a prática é a grande mestra. Como se comunicar com essas pessoas através da prática? Tem um autor que todos vocês conhecem, com certeza, que é o Mário Sérgio Cortella, grande mestre, professor, filósofo. E ele tem um livro chamado Qual é a Sua Obra, que eu super indico. E nesse livro, o prefácio foi escrito pela filha dele, que é advogada. E no prefácio ela conta que no dia que ela foi defender a primeira causa importante dela, ela estava muito nervosa. Ela virou para o pai e falou assim: pai, como eu queria saber me comunicar, ter a facilidade de falar em público como você tem. E ele virou para ela e falou: minha filha, fique tranquila. Quando você falar por mais de 30 anos em público, você vai ser como eu. É sobre isso. E saber usar essa ferramenta tão importante que é a comunicação a nosso favor é muito importante. É fundamental, tanto na nossa vida pessoal, no dia a dia, nas nossas relações, como profissionalmente também. E aí, tudo isso vem através de um processo, através do treino, através da prática, do fazer no dia a dia. E para isso eu gosto muito de falar sobre um sistema de análises que chama-se análise SWOT. SWOT, em inglês, desculpem o meu inglês, tá, gente? Strengths, W, weaknesses, O, opportunities, T, threats. Em português se chama FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O Ayrton Senna usou a análise SWOT para trabalhar a carreira dele. É uma análise que é usada por grandes empresários, grandes atletas. Quando o Ayrton Senna começou a carreira dele, ele não sabia pilotar em chuva.
E ele passava horas e horas e horas depois do treino para aprender a pilotar em pista molhada. E acabou se transformando no maior piloto de chuva do mundo. Eu uso análise SWOT para a minha carreira, nas minhas palestras, para os meus alunos, para preparar os atores profissionais para séries e filmes e novelas, porque fala sobre isso, fala sobre o autoconhecimento, o entendimento do todo. E isso é fundamental para qualquer profissão, para qualquer carreira. A gente ter o entendimento de onde a gente está e do todo. É como no esporte. Os jogadores de futebol se assistem para entender aquilo que eles estão fazendo. Então, a análise SWOT é uma ferramenta super importante para a gente entender todo o processo. E aí eu vou entrar numa história que eu gosto muito. Contam que o grande João Gilberto, o grande mestre da bossa nova, compositor, cantor, sempre que ele ia fazer um show, ele reclamava que o ar-condicionado desafinava o violão dele. Aí eu pergunto para cada um de vocês, aonde o instrumento de vocês desafina? Aonde o instrumento de vocês desafina? O que faz o instrumento de vocês, que é corpo e mente, desafinarem? Aonde eu perco o meu eixo? Aonde eu me fragilizo num ambiente, num universo de trabalho e sob estresse? E aí que a gente tem que entender que tudo parte da gente, de quem a gente é, daquilo que a gente quer comunicar, de como a gente enxerga o mundo, porque são as nossas verdades, só nossas, somos únicos no universo, cada um com um DNA. São as nossas verdades, são os nossos medos, são as nossas ansiedades e são as nossas forças, são os nossos desejos, são as nossas paixões. E entender como a gente vai juntar tudo isso e conseguir se comunicar com o mundo e com o outro com autenticidade. E isso é muito importante. Falando nisso, eu vou falar sobre algumas técnicas para vocês melhorarem a comunicação de vocês. As técnicas são muitas. Para começar, a gente tem que entender o que é que mexe com a gente, como eu falei, onde desafina o nosso instrumento. Eu fico muito nervoso, eu falo rápido demais. Eu falo rápido demais, eu fico tremendo, eu fico ansioso, me dá branco, eu fico com vontade de sair correndo e deixar o público a ver navios. Tudo isso é normal. Entender o que me tira do eixo, entender aquilo que mexe comigo é fundamental para que a gente possa trabalhar e melhorar. E tudo é um processo. Então, eu vou passar para vocês algumas técnicas sobre como vocês podem melhorar a comunicação de vocês. Técnicas simples, mas absolutamente e totalmente eficientes. Porque muitas vezes a gente fala assim, é muito simples, não vou fazer isso. E é o que funciona. Então, primeira coisa, dominem um assunto sobre o qual vocês vão falar. Isso é óbvio, mas sinto muito, o óbvio também precisa e deve ser dito. Se vocês não dominam muito o assunto sobre o qual vocês vão falar, ou mesmo se vocês já têm domínio sobre o assunto, estudem. Falem sobre o assunto. Falem, realmente, verbalizem. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais domínio a gente tem sobre ele. Façam uma listinha com os tópicos, guias sobre os assuntos que vocês vão tocar naquilo que vocês vão falar. Gravem a apresentação de vocês em casa. O ator faz muito isso. Gravem a apresentação de vocês para vocês conseguirem se enxergar de fora. Para vocês terem uma visão de fora e conseguirem perceber o que é que vocês precisam melhorar na comunicação de vocês. Eu falo rápido demais, eu tremo demais, eu fico ansioso demais. Isso é fundamental e hoje a gente tem na nossa mão, na palma da nossa mão, uma ferramenta que é uma produtora de audiovisual, que é o celular. Então, podemos usar esse celular para registrar a nossa apresentação, para gravar os nossos áudios, para se ouvir, para se autoanalisar. E não é para se criticar, é para se autoanalisar e entender aquilo que eu preciso melhorar na minha comunicação. E aí, alguns pontos que eu preciso cuidar
e prestar atenção quando eu for fazer essa autoanálise daquele material que eu gravei ou quando eu estou me preparando para alguma coisa. Primeiro, cuidado para não falar rápido demais. Aí a pessoa sai falando rápido demais, ninguém entende nada, porque a pessoa fica ansiosa, aí ela acaba falando, passando por cima de tudo. É uma tendência normal. Falar rápido demais passa insegurança e falta de controle sobre o assunto que a gente vai falar. Cuidado para não falar devagar demais. É muito comum. A gente quer se manter no controle. E aí, para se acalmar, a gente começa a falar mais devagar. Parece que a gente está anestesiado, porque a gente quer segurar na marra o autocontrole. E aí fica tudo sem energia. A palavra de ordem é equilíbrio. Nem rápido demais, nem devagar demais. Outra questão, cuidado com a articulação, ou seja, a forma como vocês falam, a palavra em si, a velocidade. A má articulação enfraquece muito o poder da nossa fala. E muitas vezes, porque a gente está nervoso, tanto atores, quanto palestrantes, quanto professores, quanto todo mundo que tem que falar em público e está muito nervoso, ou acelera a fala e está falando tudo um em cima do outro, ou, isso é normal também, quando a gente fica muito nervoso, o maxilar trava. Vocês não percebem que está travado. Aí aquela pessoa que fala assim, tudo assim pequenininho, que não abre direito a boca, você também não consegue entender. Aí você não consegue entender. A fala depende muito, é claro, de uma musculatura facial. Isso aqui é músculo, aqui é músculo, aqui é músculo, aqui é músculo. Aqui, ao redor da boca, é músculo. E a língua é um chumaço de músculos. Se essa musculatura não for treinada, ela não vai funcionar quando a gente precisar dela. Não tem jeito. Outra coisa, cuidado com os vícios de linguagem. Cuidado, tipo. Então, beleza? Entenderam? Palavras e expressões que a gente usa entre um pensamento e outro para dar tempo do nosso cérebro pensar são muletas. A gente precisa limpar esse ruído de comunicação que atrapalha naquilo que a gente está falando e atrapalha também na ideia daquilo que a gente está comunicando. É muito importante. Outra coisa, cuidado, são tantos cuidados. Cuidado para não gesticular demais. Gestos demais. Eu sou descendente de italiano, eu tenho essa tendência de falar, mas quando eu estou em cena, eu mexo um pouco menos. Gestos demais tiram a atenção de quem está vendo vocês. Também passam insegurança, passam falta de controle sobre o que vocês estão fazendo. É como no audiovisual, o ator que está inseguro, ele vai fazer um teste, o ator que está despreparado, aí ele já começa a falar, aí parece que está gingando, fazendo capoeira. O cara não consegue ficar parado. E isso passa até uma certa angústia. Cuidado também com muitos gestos aqui, na frente do rosto. Por quê? Os gestos por aqui ficam em primeiro plano, como a gente diz no audiovisual, entre o público e vocês. E aquilo que vocês estão comunicando, o olhar, a fala de vocês, a ideia de vocês, fica aqui, em segundo plano. Cuidado com isso. Outra coisa, cuidado para não ficar duro demais. Eu fui uma palestra no TEDx, André Avancini falou que eu não posso me movimentar direito, aí o cidadão nem respira. Gruda a mãozinha aqui e fica ali grudado do início ao fim. Não façam isso, porque perde a naturalidade. Os gestos controlados são excelentes, porque eles passam tranquilidade, eles passam calma, eles passam domínio do que vocês estão fazendo. Mas se vocês ficarem duro demais, perde a naturalidade e perde a personalidade de vocês. Respiração é movimento. Um gesto pequeno é movimento. Uma pausa é movimento. E é isso que traz vida, verdade e, principalmente, humanidade para a nossa comunicação.
e vamos seguir em frente. A gente fala de comunicação, eu falo de movimento, eu falo de treino, eu falo de exercício, de prática, porque muitas vezes a oportunidade não aparece quando a gente está procurando por ela. Oi, oportunidade. Ela aparece quando a gente está preparado para a oportunidade que apareceu de repente, do nada, sem a gente esperar. É rápido. Ou vocês estão preparados ou não estão. E já foi. Como diz a famosa frase do poeta espanhol Antônio Machado, é caminhando que se faz caminho. Como diz o nosso grande mestre Guimarães Rosa, é cavando que cachorro acha osso. É através do movimento, da busca, do exercício, do fazer, do errar, do acertar, do se reinventar. É através deste movimento que a gente vai descobrir como se comunicar. E como se comunicar com potência, com autenticidade. Juntar isso tudo e trazer a nossa verdade única para quem está ouvindo a gente. E as ferramentas de comunicação estão aí. As técnicas são muitas e são excelentes. O que precisa que vocês utilizem, quando eu falo de movimento, é que vocês utilizem essas técnicas que existem e que são excelentes no dia a dia, no fazer de verdade, não ficar só aqui. Pratiquem, se comuniquem, abram a boca, falem, exercitem, porque as técnicas estão aí para nos auxiliar. Acreditem em vocês. Obrigada.